Fala, time Caipora! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 3 de dezembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos esses palpites, beleza? E também inscreva-se no nosso canal no WhatsApp. O link está aqui no topo dos comentários, juntamente com o link dos resultados de todos os nossos palpites. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora para intro! Fala, Caiporada! Vamos começar essas análises aqui então. Separei North District versus Kit, partida de Hong Kong. Separei vitória fora no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória para o Kit jogando fora de casa é de 88%. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o North District tem 78%. Em séries, o North District vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Verificando nos últimos jogos, o Kit não vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas, mas o Kit é uma equipe muito forte lá em Hong Kong. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para o Kit, beleza? Próxima partida, Shakhtar Donetsk versus Metalist. Separei over do 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Shakhtar é de 75% e ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Metalist tem 22%. No histórico, são 4 partidas, 3 vitórias do Shakhtar e 1 empate. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Metalist vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Shakhtar venceu 3 das últimas 4 partidas, com over do 1,5 gols em 3 das últimas 4. Últimos jogos no campeonato, over do 1,5 gols na maioria deles. Então acredito que para essa partida nós teremos over do 1,5 gols. Próxima partida, na Predac versus Estrela Vermelha. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Estrela Vermelha tem 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos 9 jogos, enquanto na Predac tem 50%. No histórico, são 26 vitórias do Estrela Vermelha, 7 empates e 1 do Napredac. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Napredac não tem empate nos últimos 5 jogos, e o Estrela Vermelha vem sofrendo gols nos últimos 9. Últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, com gols no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos no campeonato, tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Zlin versus Slavia Praga. Separei over do 1,5 gols para essa partida. O Slavia Praga tem 75% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Zlin tem 56%. No histórico, são 25 vitórias do Slavia, 5 empates e 4 vitórias do Zlin, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Slavia vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Zlin, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, Mod Hankan. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória do Mod é de 75%, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde a 4 partidas. O Hankan tem 39%. No histórico, são 8 vitórias do Mod, 4 empates e 3 vitórias do Hankan. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Mod vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Hankan não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, com over gol no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas também. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Bodoglin versus Sapsborg. Separei over 2,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Bodo é de 66%. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sapsborg tem 44%. No histórico, são 14 vitórias do Bodo, 7 empates e 6 do Sapsborg. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Bodo vem marcando nos últimos 9 jogos e o Sapsborg vem marcando nos últimos 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Bodo, over 1,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato,
over 1,5 gols na maioria delas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ferencváros versus Mesdokovesd. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Ferenc tem 73% de probabilidade de vitória para esta partida e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mesdokovesd tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Ferenc, 6 empates e 5 do Mesdokovesd. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Ferenc vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Mesdokovesd não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, com over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, PSV vs Feyenoord. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Feyenoord que está jogando em casa. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o PSV tem 83%. No histórico são 27 vitórias para cada lado e 14 empates, e a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos. Nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Feyenoord, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. E verificando essas partidas, tivemos over meio gol no primeiro tempo, na maioria delas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Volos versus Olympiacos. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Olympiacos tem 81% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Volos tem 44%. No histórico são 10 partidas, 8 vitórias do Olympiacos e 2 empates, e a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Olympiacos não tem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos over em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Volos, over 1,5 gols em 3 das últimas 5. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Slovan Bratislava versus Hunza Berok. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Slovan tem 71% de probabilidade de vitória para esta partida, e verificando nos últimos 9 jogos, ele tem 83% de aproveitamento. E o Hunza Berok tem 56%. No histórico são 35 vitórias do Slovan, 15 empates e 15 vitórias do Hunza, e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Slovan não tem derrotas nem empates nos últimos 4 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Johnstone versus Celtic. Separei o que para essa partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo. O Celtic tem 77% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Johnstone tem 39%. No histórico são 58 vitórias do Celtic, 9 empates e 8 vitórias do Johnstone. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Celtic vem marcando nos últimos 7 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos na casa do Johnstone, também temos over goal no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para as partidas nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Rangers versus Mirren. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Rangers tem 78% de probabilidade de vitória para essa partida e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 39 vitórias do Rangers, 5 empates e 3 vitórias do Mirren. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Rangers vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Na casa do Rangers, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Apoel Nicosia versus Doxa. Separei o que para essa partida? Eu separei over 1,5 gols. O Apoel tem 80% de probabilidade de vitória para esta partida e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Doxa tem 6%, não venceu nenhuma partida das últimas 9. No histórico são 35 vitórias para o Apoel Nicosia, 6 empates e 3 vitórias para o Doxa. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Verificando em séries, o Apoel não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. O Doxa vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Apoel Nicosia, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Ludogorets versus Botev. Separei o que para essa partida? Eu separei vitória no primeiro tempo para o Ludogorets. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória do Ludogorets é de 85%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos
enquanto o Botev tem 22%. Verificando no histórico, são 15 vitórias do Ludogorets, um empate e uma vitória do Botev, e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Ludogorets vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Botev não tem empates nos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes, o Ludogorets vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, o Ludogorets vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa. Santa Coloma versus Calroy. Separei vitória no primeiro tempo para o Coloma. Por que eu separei este mercado? Coloma tem 91% de probabilidade de vitória para esta partida e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Calroy tem 28%. No histórico são as vitórias do Coloma, nenhum empate e 2 vitórias do Calroy. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Coloma não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Calroy não tem empates nos últimos 5, perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, com vitória do Coloma no primeiro tempo na maioria delas. Verificando os últimos jogos, vitória do Coloma no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Colo-Colo versus União Espanhola. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória do Colo-Colo é de 72%, ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A União Espanhola tem 17% e não vence há 9 partidas. No histórico são 27 vitórias do Colo-Colo, 7 empates e 14 vitórias da União Espanhola. E a média de gols ultrapassa 3,5 gols. A União Espanhola vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Colo-Colo, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Verificando os últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria deles. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Le Havre versus Paris Saint-Germain. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Paris Saint-Germain jogando fora de casa tem 74% de probabilidade de vitória e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Le Havre tem 50%. No histórico são 2 vitórias do Paris Saint-Germain, 5 empates e 3 vitórias do Le Havre, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Le Havre não tem derrotas nos últimos 5 jogos, porém ele empatou 4. E o Paris Saint-Germain vai marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Le Havre, tivemos um 9-0. Verificando os últimos jogos do campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas do Paris Saint-Germain. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Bayer Leverkusen versus Borussia Dortmund. Separei o que para essa partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo também. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória do Leverkusen é de 59% e ele está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dortmund tem 72%. No histórico são 25 vitórias do Dortmund, 15 empates e 22 vitórias do Leverkusen. E a média de gols é de acima de 3 gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Barcelona versus Atlético de Madrid. Separei o que para essa partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo também. A probabilidade de vitória do Barcelona é de 48% e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Madrid tem 83%. No histórico, 34 vitórias do Barcelona, 17 empates e 18 do Atlético de Madrid. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo nos últimos 4 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Campeonato Brasileiro, América versus Bahia. Separei over 1,5 gols para essa partida. O América, ele está muito ruim e é o lanterna do campeonato. Ele tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bahia tem 48% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento. No histórico são 4 vitórias do América, 6 empates e 5 do Bahia. E a média de gols é de abaixo de 2 gols. Verificando em séries, o América vai perdendo a 4 jogos e o Bahia vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols apenas 2 das últimas 6 partidas. Na casa do América, nenhuma delas tivemos over 1,5 gols. Verificando os últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Portanto, eu acredito que teremos over 1,5 gols devido aos últimos jogos no campeonato. Beleza? Próxima partida, Fortaleza versus Goiás. Separei over 1,5 gols para essa partida.
Fortaleza tem 67% de probabilidade de vitória e ele está com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiás tem 22%, perdeu as últimas 4 partidas. No histórico são 6 vitórias do Fortaleza, 4 empates e 4 vitórias do Goiás. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fortaleza vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Goiás não tem vencido. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fortaleza, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Botafogo versus Cruzeiro. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória do Botafogo é de 45%. E o Botafogo não vence há 9 partidas, empatou 4 seguidas. O Cruzeiro tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 10 vitórias do Botafogo, 11 empates e 14 do Cruzeiro. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Botafogo, under 3,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos do campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Atlético Paranaense versus Santos. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória do Atlético é de 49%. Ele está com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ele não vence as 7 partidas. O Santos tem 56% de aproveitamento. No histórico são 14 vitórias do Atlético, 8 empates e 23 vitórias do Santos. E a média de gols é de 2,5 gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, porém under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos do campeonato, under 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Bragantino versus Curitiba. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Bragantino é de 77%. Ele está com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não vence as 5 partidas. O Curitiba tem 39% também. No histórico são 4 vitórias do Curitiba, 3 empates e 2 do Bragantino. E a média de gols é de 2 gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bragantino, over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Grêmio versus Vasco. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Grêmio tem 52% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Grêmio, 8 empates e 9 vitórias do Vasco. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Grêmio não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Flamengo versus Cuiabá. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Flamengo tem 75% de probabilidade de vitória para essa partida, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 50%. No histórico são 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Cuiabá. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Cuiabá vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Flamengo, over 1,5 gols em 1 das últimas 2 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas elas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima e última partida, Palmeiras versus Fluminense. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Palmeiras é de 72%. Ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 67%. No histórico são 18 vitórias do Palmeiras, 7 empates e 14 vitórias do Fluminense. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Fluminense ele vem vencendo a 3 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Palmeiras, over 1,5 gols também nas últimas 5 partidas das 6. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera. Aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Shakhtar versus Metalist. Over 1,5 gols para Zilin versus Slavia Praga. Over meio gol no primeiro tempo para Molde versus Hankan. Over 2,5 gols para Bodoglin versus Harpersborg. Over 1,5 gols para Volos versus Olympiacos e over 1,5 gols para Slovan Bratislava versus Ruzomberok. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo
Valeu!